Bem, para começar a falar sobre a fotografia de retrato, temos de observar o que fizeram os grandes fotógrafos do passado. Na verdade, quando surgiu a fotografia de retrato? Bem, nasceu ao mesmo tempo que a fotografia. No início, os fotógrafos procuravam retratar as pessoas o mais fielmente possível. Considera, porém, que no princípio as primeiras emulsões fotográficas eram muito pouco sensíveis, e isto exigia tempos de exposição muito longos e também uma forte luminosidade, razão pela qual muitos estúdios de fotógrafos de meados do século XIX até o início do século XX serem equipados com enormes vidraças e alguns destes, como o de Nadar, que foi um dos maiores retratistas na época pioneira da fotografia, tinham à disposição equipamentos para ajudar os alvos a permanecerem estáticos em exposições que podiam demorar até 30 minutos. 30 minutos? Sim, sim. Ele tinha concebido um tipo de pinça que mantinha os alvos estáticos, prendendo-os sob a cabeça para ajudá-los a manter a pose e evitar que a foto saísse tremida. Bem, e também há mulheres entre os pioneiros da fotografia? Sim, vem-me à mente a Julia Margaret Cameron, que fazia aquelas fotos ligeiramente desfocadas. Talvez já as tenhas visto, são muito Sim, sim. célebres. Bem, ela procurava precisamente reproduzir essa ligeira desfocagem, essa falta de nitidez, para restituir a atmosfera romântica da era vitoriana nos finais do século XIX. Depois, um outro filão muito interessante na fotografia do retrato foi o da reportagem da denúncia social. Walker Evans, Dorothea Lange documentaram a depressão dos anos 30 nos Estados Unidos. Uhum. Depois recordo-me de outros grandes artistas como Yusuf Karsh, Edward Weston, Richard Avedon, Douglas Kirkland, que retrataram personagens famosas, políticos, estrelas do teatro e do cinema, até chegar aos grandes artistas que se aventuraram na fotografia como Man Ray e Andy Warhol. Então, existem sobretudo exemplos de retratos de personagens famosas na história da fotografia. Não, e existem também fotógrafos como Diane Arbus, que procurou fotografar os aspectos da diversidade. Fotografou os freaks, os anões, as prostitutas, sempre aspectos da realidade, mas paralelos aos das personagens célebres e das estrelas do espetáculo. Ou fotógrafos como Nan Goldin e Robert Mapplethorpe, que foi o primeiro a dar uma imagem ao mundo da homossexualidade. Ou o artista checo Han Saudek, que procura o grotesco nos corpos das modelos. Finalmente, por que não citar um outro filão, aquele muito próximo do mundo da música e dos videoclipes? Para te dar um exemplo, Anton Corbijn, o fotógrafo que representou os U2, os Rolling Stones, os Depeche Mode. Tudo isto é muito interessante, mas pode explicar-me exatamente o que devo fazer para obter um bom retrato?